Queridos amigos, a nossa alegria é incomparável em poder estar novamente na convivência com aqueles que fazem o movimento espírita de Minas, em particular de Uberlândia. Recebam, portanto, o toque do açaí no pão de queijo. A sexualidade é uma das temáticas mais fascinantes, posto que ela permeia a criação desde as expressões mais macro para as mais micro. Na fala do espírito André Luiz, ela se expressa nessa perspectiva grandiosa do universo cósmico, quando da atração e da movimentação dos astros, e se faz sentir na intimidade do átomo, quando do seu núcleo, os elétrons na manifestação em torno dele, numa movimentação frenética, configurando assim, no macro e agora no micro, a expressão grandiosa da sexualidade, na característica da força criativa do divino que permeia toda a criação. Nós, seres humanos, em fazendo parte desse caminho evolutivo cósmico, trazemos igualmente essa herança divinal e somos chamados à expressão da cocriação dentro do universo evolutivo em que nós nos encontramos. Somos, portanto, aqueles que, numa medida do relativo, reproduzimos o absoluto, quando, no movimento da interação com a vida, somos capazes de mobilizar essa energia criadora e ensejar a formação de corpos, viabilizando a lei da reencarnação na composição da família. Somos egressos da manifestação dessa própria lei quando nossos pais nos honraram, dignificando o nosso nascimento, após o exercício de uma sexualidade que pôs no mundo aqueles que viajamos no nosso progresso evolutivo infindável, usando, portanto, a lei da cocriação. Estamos todos hoje nesse espaço, devendo honrar a figura de pai e de mãe, mesmo aqueles que muitas vezes não conseguiram favorecer-nos com uma companhia, com uma convivência, com um trato que esperávamos no campo da afetividade e do cuidado. Somos aqueles que estamos num corpo oriundos de uma escolha que favoreceu o nosso nascimento. Parece pouco, mas em dias em que o nosso país se inclina no âmbito da legislação e na sua esfera jurídica para analisar a permissão ou não da viabilização de embriões e fetos, inclinando-se para o abortamento, os nossos pais merecem todo o nosso respeito, ainda que muitas vezes nem possamos tê-lo conhecido ao longo da infância, porque fomos aqueles que, após o nascimento, tomamos um outro caminho distante das figuras parentais. Mas eles não nos abortaram. Estamos aqui e devemos, nesse momento, honrá-los por estarmos presentes neste espaço, nesta encarnação, habitando este corpo, que é uma das expressões da cocriação cósmica, exercida em plano menor por aqueles que foram as nossas figuras tutorais, criadoras do nosso corpo.
ainda que o nosso espírito guarde a sua origem nos segredos da criação do universo, que tem na sua base a divindade. Quando John Money, o notável psicólogo do Hospital Johns Hopkins, da Universidade de Baltimore, propôs de que o ser humano tem a sua identidade sexual, tem a sua manifestação de individualidade posta no mundo no âmbito da sexualidade. Após passar por 4 encruzilhadas, ele deveria abrir espaço para o quão é engenhoso o caminho que fizemos, o caminho que o ser humano faz para se corporificar. Essa tarefa não é tão simples quanto possa parecer. Há uma engenharia cósmica de natureza espiritual que vale-se da biologia e da genética para permitir que o ser possa se materializar num fenômeno autêntico de modificação de plano vibratório, como se fosse um grande transe mediúnico que se estabelece durante 9 meses. John Money deveria avaliar a análise de que a nossa sexualidade, ela tem 4 momentos críticos. O primeiro deles é exatamente quando do espermatozoide e do óvulo, ao se encontrarem, e das multiplicações que se seguem, quando depois de 4 dias o zigoto ou o ovo alcança a câmara uterina, o útero, e vai numa multiplicação em regime geométrico para a composição do embrião. É nessa perspectiva que nós vamos experimentar a primeira encruzilhada, posto que o espermatozoide, ele traz a carga genética que confere a masculinidade ou a feminilidade. E na multiplicação das células, esse processo vai se definindo claramente no ser humano com a carga genética que nos caracteriza, que está demarcada por 46 cromossomos, sendo que 2 deles, na mulher, é um XX e o outro é XY, configurando a figura masculina. Esse primeiro momento da multiplicação das células, que vai, por assim dizer, definir se será um macho ou se será uma fêmea, segue-se até a 7ª semana, mais ou menos, quando 2 estruturas que estão no estado absolutamente neutro devem se manifestar. Essas estruturas, descobertas por 2 embriologistas alemães, Caspar Wolff e Johannes Miller, elas trazem a tipificação no seu desenvolvimento de que se teremos um macho ou uma fêmea, e assim, a estrutura Wolff, quando se desdobra, ela enseja que a estrutura Miller fique acomodada, neutra, passiva, e aí configura-se de que teremos um macho. E o inverso, configura que teremos uma fêmea. É exatamente quando vai se cruzando o 7º para a 8ª semana que esse processo se define. E é nessa perspectiva que essas 2 estruturas, no seu desenvolvimento embriológico, ensejarão que 1 mês depois se configure a formação da nossa genitália interna. E assim, teremos os testículos ou os ovários bem nessa embriogênese, para dar ensejo ao desenvolvimento às estruturas internas. No homem, a glândula seminal, a próstata, as estruturas do epidídimo. Na mulher, a estrutura uterina, a camada superior da vagina, os ovários,
Essa estrutura toda, portanto, está definida se for Wolff ou se for Miller. Quando, então, mais um mês depois, vem a quarta encruzilhada, que é do desenvolvimento dessas glândulas numa junção hormonal, genética, biológica, que nós vamos agora ter a estruturação externa. Portanto, lá, no último período da nossa embriogenia, que é da nossa genitália externa, a bolsa escrotal, o pênis, na mulher, os grandes lábios, o clitóris, vão se estruturando, portanto, aquilo que é considerado no olhar médico, biológico e jurídico, se uma pessoa é macho ou se é fêmea. Porque para fazer um registro cartorário de um nascimento de uma pessoa, apenas se confere essa dinâmica mais exterior, que se mostra anatomicamente, consagrando assim de que você é um homem, um macho, ou que você é uma mulher, uma fêmea. John Money, portanto, ele faz essa análise desses 4 momentos, porque efetivamente da concepção até a 8ª semana é que se estabelece o nosso processo embriogenético. A partir da 9ª semana, quando entramos para se estabelecermos enquanto feto, é que nós vamos ter do embrião, agora chamado feto, o desenvolvimento de maturidade, a engorda, por assim dizer, de tudo quanto já está composto no processo embriogênico. Mas essas 4 encruzilhadas, elas se dão exatamente antes disso, na vigência da transição desse processo. Portanto, os 2 primeiros meses, chamados embriogenéticos, eles são, por assim dizer, o que definem, em grande parte, aquilo que vai ser a expressão da nossa sexualidade. Se a primeira encruzilhada houver uma encrenca, nós vamos ter, como repercussão para todas as outras, como consequência, a manifestação de alterações no âmbito da biologia, da anatomia e, por consequência, da fisiologia, chamados intersexos, que são os quadros de hermafroditismo, no qual a pessoa nasce e traz um ovário misturado, às vezes, com um testículo, um ovotestes, uma mistura dessas 2 composições. E, por consequência, as expressões internas da nossa genitália, masculina ou feminina, elas também trazem alterações e externamente manifestando a ambiguidade do genital, deixando assim aqueles que querem configurar como macho, como fêmea, numa dúvida cruel, porque a pessoa ora apresenta um pênis, mas apresenta uma vagina, ora apresenta um clitóris demasiadamente grande, mas não traz uma bolsa escrotal. Enfim, a pessoa apresenta uma alteração que não dá a oportunidade de uma definição se é um macho ou se é uma fêmea. O que enseja que, do ponto de vista jurídico, chamem-se vários especialistas para tratar a questão, porque envolve um processo genético, mas também envolve a androgenia, envolve a ginecologia, envolve os estudos psicológicos para ver o psiquismo daquele embrião, agora da criança formada, como é que ela se manifesta ou vai se manifestando ao longo dos meses após nascimento. Envolve um olhar embriológico, mas envolve também análise de um assistente social ao lado do geneticista. Portanto, é uma perspectiva de análise sistêmica, tudo por conta de que, por exemplo, houve uma dificuldade na primeira encruzilhada de John Money. Houve uma confusão, e o indivíduo ou não tem só XX e não tem só XY.
Ele não se configura do ponto de vista genético de uma forma ou de outra categoricamente. E, por extensão, apresenta essas malformações embriológicas decorrentes desse movimento de desenvolvimento do ser que está ali renascendo. Isso nos dá, já numa boa medida, como é difícil poder tratar a sexualidade quando nós não conseguimos fazer o desenvolvimento de forma fisiológica, de uma forma adequada. E essas ciências não conseguem explicar como é que se dá isso e pelo que se dá isso. Por que se dão essas alterações? Aliás, a embriogenia, a medicina fetal, o processo dos estudos urológicos, a genética, a biologia, eles não conseguem explicar nem por que um espermatozoide fecunda em relação aos quase 500 milhões de outros concorrentes que nascem na bolsa escrotal, que são ejaculados no interior da vagina e que vão começar uma grande maratona, uma grande corrida, como se fossem vários Romeus, 500 Romeus aproximadamente, 500 milhões de Romeus, o dobro da população brasileira, para que apenas um alcance uma pobre coitada de uma Julieta que está lá na trompa de Falópio, bem distante, para o espermatozoide que é mínimo, que não é visível a olho nu. E esse conjunto de criaturinhas frenéticas que trazem uma cauda agitada e que fazem um movimento de nado incrível no líquido em que eles são colocados, líquido nutritivo que lhe permite uma certa mobilidade, ninguém entende como é que os espermatozoides que fazem essa corrida, como se fôssemos atravessar de um rio a uma outra margem, um rio caudaloso, é natural que se chegue no outro lado do rio o mais apto, o mais forte, o mais capaz, que no maratonista seja o mais bem treinado, seja o que fisicamente está mais bem posto, seja aquele que psiquicamente, naturalmente, para chegar em primeiro, tem que estar harmônico. Esse fenômeno, ele é inteiramente contrariado no movimento da fecundação, porque dos 200, 400, 500 milhões de espermatozoides colocados no interior da vagina, que é ácida, esse colocado num dia em que ela está fértil, portanto, em que se diminuiu a acidez, em função de que o colo uterino produz uma substância hialina e alcaliniza um pouco o final da vagina, esses espermatozoides têm que passar por um portal para entrar dentro do útero. O colo do útero é como se fosse uma porta afunilada, um pequeno túnel. Esses espermatozoides, eles têm que ultrapassar esse funículo para poder entrar na grande nave que nós chamamos útero. Esse canalzinho, o colo do útero, a cérvix uterina, ela é feita como se fosse um tamiz, um coadouro. Para ultrapassar é difícil, porque há agentes de defesa da mulher, impedindo naturalmente que acesse bactérias, fungos, micro-organismos, protegendo o interior da mulher, porque uma infecção uterina às vezes é letal, fatal. E esses micro-organismos frenéticos e fascinantes, que são os espermatozoides, eles têm que ultrapassar esse colo do útero. E ao ultrapassar e ao entrarem na câmara uterina, caminhando numa velocidade que deixa Usain Bolt para trás, porque eles são muito velozes, eles chegam a andar 3 milímetros por hora. Tal é a sua capacidade de mobilização. Essa possibilidade de 3 milímetros por minuto enseja que ele chegue lá naquela ponta no espaço de 6 a 8 horas, da vagina, entre as minhas pernas, colo do útero, o útero vai na trompa de Falópio até encontrar mais ou menos nessa posição o óvulo, que veio do ovário
e a trompa de Falópio, como se fosse uma mão delicada com as suas fímbrias, vai, pega o óvulo é colocado numa esteira rolante, porque é curioso que o óvulo não anda. O óvulo é conduzido, tem os batimentos ciliares e levam o óvulo passivamente até chegar mais ou menos nessa extremidade da trompa, quanto que os espermatozoides, trabalhando, cansados, eufóricos para o grande encontro nupcial, correm para fecundar o óvulo. Essa distância, que é mais ou menos de 10, 12 centímetros que eles têm que caminhar, quando esse processo de fecundação se dá, lá estão mais ou menos 100, 200 espermatozoides, dos 200, 400 milhões iniciais. E aquele danadinho que fecunda, o vitorioso, o que ganha a palma da vitória, às vezes é um doente, é um atrapalhado, traz um cromossomo a menos, um cromossomo a mais, traz uma predisposição para uma mutação genética. É um pobre coitado, mas como é que o pobre coitado chegou lá? Essa explicação, do ponto de vista da análise das ciências acadêmicas, nós não ainda temos. Porque um espermatozoide que deveria fecundar, deveria ser o mais apto, é às vezes um deficiente, é um atrapalhado, é alguém que traz debilidades e que vai vulnerável experimentar mutações congênitas, mas que também não sabe se explicar, do ponto de vista embriológico, porque no ovário, onde vários folículos entram num processo de amadurecimento, um consegue alcançar a maturação e a estrutura interna, o óvulo, entra num processo de extrusão, de exposição. Porque um e não o outro, e não o outro, e não o outro, nem o outro. E às vezes o óvulo que vem atrapalhado. Deveria ser o óvulo também mais apto, o melhor, o mais rígido. Mas vem uma danadinha atrapalhada, se encontra com um danadinho atrapalhado e dá a gente assim, como a gente é, mais ou menos atrapalhado. Não somos totalmente atrapalhados. Essa constituição da matéria biológica genética de um lado e de outro para a composição de um novo corpo, que agora vai fecundado, chamado ovo ou zigoto. Ele vai fazendo um movimento na direção da trompa levada pelo batimento ciliar, pela esteira rolante, vai sendo levado até cair na câmara uterina, como se fosse um grão de areia jogada num tapete felpudo. Ele cai ali dentro, mais ou menos no 4º, 5º, 6º dia após a fecundação, e a multiplicação dele é fantástica. E aqui vai se estabelecendo essa movimentação das 4 encruzilhadas que John Money estabeleceu. Mas vejam que antes já há colocações que nós não conseguimos explicar. Porque surge uma síndrome de Down, porque surge uma síndrome de Patu, que são alterações de cromossomos originárias, exatamente na base das 2 glândulas, das 2 células germinativas, antes das encruzilhadas. Depois é que vem as encruzilhadas. Só um olhar da dimensão da subjetividade para a objetividade, do mundo espiritual para o mundo corpóreo, do mundo primitivo para o mundo material, poderá nos ensejar, entender pelo que vem essas manifestações dentro da natureza, que são ditas como anômalas, anormais, e que vêm ao encontro de necessidades que as ciências ainda não conseguem explicar, e, nos dias atuais, a ciência jurídica brasileira tenta fazer um movimento de rechaço. Nada obstante a Paralimpíada tivesse se estabelecido no Brasil há bem pouco tempo e tivesse se reverenciado as diferenças, nós estamos lidando com o diferente, aquele que não traz a normalidade genética, aquele que o embrião que não traz a sua conformação física de uma forma
ígida, nós estamos tratando a microcefalia, os cérebros ditos anencéfalos, como sendo aqueles com não direito à cidadania, num profundo movimento discriminatório, porque não conhecemos os ascendentes espirituais. Olhar a sexualidade de fora para dentro, como nós fazemos, levantando a roupa para ver qual é a genitália, para poder entender como é que funciona aquela pessoa, se ela é macho, é fêmea, ou homem, ou mulher, e a sua dinâmica interior, psicológica e sexual, é um olhar estreito, pequeno, e nós vamos nos perder em conflitos irremediáveis para poder perceber, compreender a amplitude que é a sexualidade quando olhada apenas dentro de uma perspectiva física, biológica, ginecológica, urológica, andrológica. É por isso que a doutrina espírita nos traz, enquanto ciência que se debruça sobre o espírito, e não apenas sobre o homem, sobre o espírito, para analisar a sua origem, a sua natureza e a sua destinação. Na definição que Allan Kardec propôs de espiritismo em o livro O que é o Espiritismo, bem como a sua relação com o mundo extracorpóreo, é olhando desse lugar, desse ponto de referência, que talvez possamos equilibrar algumas das nossas ambiguidades do ponto de vista da nossa compreensão intelectual e afetivamente possamos ter uma melhor chegada em relação a nós mesmos e aos outros e atitudinalmente possamos talvez conseguir ter comportamentos que sejam capazes de fazer cidadania, manifesta através do respeito, manifesta através da solidariedade, da compreensão, que sugere que possamos acolher o ser humano nas suas mais diferenciadas manifestações existenciais. Assim sendo, em olhando a partir do espírito, é possível também entrever qual caminho eu devo estabelecer para mim. Porque a natureza, ela é feita por leis. Quando nós não as observamos, portanto, as transgredimos, nós sofremos um desconforto, que a gente chama de dor. E quando nós insistimos, essa dor fica dor doída, dói mais, gerando sofrimentos, gerando processos que nos fazem demoradamente experimentar choro, pranto, às vezes nos inclinando para a revolta, para o desespero, para o ódio de nós mesmos, dos outros, da vida e de Deus. Por isso, não só para entender os outros e a nós mesmos, para que possamos igualmente fazer as nossas melhores escolhas, que às vezes não são fáceis de serem feitas, para podermos, em lidando com a nossa sexualidade, podermos, a partir de nós mesmos, oferecer um legado de experiência para aqueles que nós tutelamos na posição de filhos, que são espíritos imortais, renascidos a partir do nosso movimento cocriativo, mas que tem uma historiografia espiritual que está muito para além da fecundação. Vejam que esse ângulo de observação nos suscita olhar uma sexualidade ousadamente, e não apenas superficialmente. Irmos para um conceito de sexo que não está definido apenas pela uma genitália, tampouco pela dinâmica hormonal, menos ainda pela dinâmica circulatória hormonal. E não ficarmos igualmente achando que achamos tudo quando alcançamos o cérebro, através do qual o conjunto neurohormonal se manifesta, estimulando as glândulas
e o nosso aparato, o nosso aparelho sexual para a nossa expressão de sexualidade física propriamente dita, que nos enseja a cópula, a transa. É necessário entender a sexualidade para além da transa, o transe. Não é à toa que a epífise é ao mesmo tempo a glândula sexual e a glândula da mediunidade. É uma glândula que fala, portanto, da nossa ascensão, da nossa dinâmica de interação, de onde nós viemos e com quem nós conectamos, que é o mundo espiritual. Lidar com sexo, portanto, é uma ousadia que nos suscita poder avaliar o ser humano para além do seu corpo e necessariamente indo ao encontro das causas, que são aquelas oriundas da nossa dinâmica espiritual. Nós somos espíritos e, na posição de espíritos, nós trazemos uma ancestralidade que nos falam das nossas outras encarnações, mas mais do que isso, nos falam da nossa evolução nos outros reinos. Então, a nossa sexualidade não é algo que surgiu com as glândulas no corpo, não é algo que surgiu com a formação do nosso tecido cerebral no neuroblasto, não é algo que surgiu apenas na minha encarnação anterior, nas encarnações anteriores. Ela é algo que fala do nosso processo filogenético, que fala da nossa história nas experiências manifestas, experimentadas em outros reinos da natureza. O que significa dizer que nós trazemos enquanto herança uma sexualidade que fala do mineral, que fala do vegetal, que fala da animalidade, e que desagou no Homo sapiens sapiens, e que está agora no rumo daquilo que nós vislumbramos a médio, longo e longuíssimo prazo da espiritualização do ser, dos anjos, dos arcanjos. Essa história lá para frente que a gente tem dificuldade de entender. Vejam que nesse percurso, nesse percorrido que estamos fazendo, nós estamos talvez mais próximo do início do que do fim. Mas esse nosso início não é a fecundação, mas passa por ela. Porque o nosso organismo físico, ele interfere na nossa dinâmica psicológica e espiritual. Allan Kardec deveria ferir essa questão com profundidade quando trata da influência do organismo na nossa dinâmica de expressão espiritual em O Livro dos Espíritos. E deveria tratar essa questão como ensaio no livro A Revista Espírita, justo naquela que trata-se As Mulheres Têm Alma. Essa questão, como era comum do codificador, sempre em dia com seu tempo, ele trata em janeiro de 1866, nesse artigo que ele edita, ele fala da influência do espírito no corpo e do corpo no espírito. Ele começa falando de o quanto o espírito, quando sai do corpo, ele vai para o mundo espiritual apresentando-se com referência à sua experiência última ou últimas, as características da masculinidade ou da feminilidade. E ele fala de que a influência do corpo é de tal modo que o ser se revela na sua evolução mediana, trazendo essas características com as quais ele pode ser reconhecido. E diz ele, isso é um processo que se dá na evolução mediana, porque quando o espírito tivesse desmaterializado, esse fenômeno da masculinidade e da feminilidade, eles vão se esmaecendo, vão se diluindo, e nós caminhamos para uma integração, apontando lá no sentido de Jesus, no movimento crístico, que é para onde nós estamos caminhando, procurando mirar as suas pegadas. Mas o codificador, na sua excelência de análise, ele diz que do mesmo jeito que o espírito, quando sai do corpo, sai influenciado pelo corpo, quando ele volta, ele influencia o corpo,
trazendo o acervo de experiências e, em razão do corpo, ele impregna a sua vida corpórea, trazendo as suas características. E que se houver uma polaridade de inversão, ou seja, se ele renascer num corpo que não lhe corresponda ao seu psiquismo, ele apresentará os seus gostos, o seu caráter, que sugerirá o entendimento de algumas aparentes anomalias na fala de Kardec em A Revista Espírita. Posto que, quando nós reencarnamos, nós trazemos o acervo das nossas experiências multimilenares, alimentadas e acumuladas enquanto espíritos, nós trazemos para o corpo, independente se vamos renascer num corpo masculino, de um macho ou de uma fêmea, nós vamos trazer as nossas experiências. O que nos dá ensejo de perceber que alguns homens são almas feminis, no sentido de que eles têm mais experiência na feminilidade do que na masculinidade. E ao reencarnar, eles revelam isso através de um jeito mais delicado, de uma experiência acumulada que está mais diretamente relacionada à sexualidade, ao gênero feminino. O inverso é verdadeiro quando, numa mulher, um espírito que teve muitas encarnações na masculinidade, ao ingressar num corpo feminino, ele traz os aspectos viris, muito característicos. Nada obstante o corpo físico seja feminino e lhe impacte, mas a sua experiência espiritual acumulada é de tal monta que ele consegue expressar, mesmo num corpo hormonalmente feminino, ele expressa a sua virilidade, sem que isso se constitua em nenhum conflito, apenas as pessoas acham estranhas. Eu tenho conhecimento de um casal, por exemplo, eu gosto de sempre lembrar dessa situação, porque ela é bem emblemática, que ele é exatamente uma alma feminil e ela é uma alma viril. Então, ela anda toda atabalhoada, ela é que manda em casa, ela que dá as ordens, e ele anda com os passinhos curtinhos, parece de uma japonesinha. Eu tenho a impressão que ele foi uma japonesa várias vezes. Parece que ele está andando com um kimono, aquele passinho assim, sempre com as mãozinhas assim, calma, meu bem, sempre acalmando a esposa que está sempre estressada. Parece que ela vive no mundo dos negócios. A própria profissão que ele escolheu foi muito mais inclinada àquilo que diz respeito mais às escolhas do gênero feminino. Ele trabalha no professor de uma universidade e ele diz: quando aquelas mulheres estão me perturbando, eu peço licença, saio pelas portas do fundo da minha sala e vou para o campo universitário, respirando a longos haustos. Olha as expressões. A longos haustos. E vou me refazendo, Depois que eu me recomponho, eu volto e vou atender aquelas danadas. Vejam a forma delicada. Veja se um homem falaria assim, né? Nessas 3 frases, ele diria umas 3, 4 pornofonias, porque a virilidade ela precisa ser mais do que macho, ela precisa ser invasiva, ela precisa ser violenta para a pessoa afirmar que ela é macha. Vejam se alguém faria essas expressões que ele faz. No Evangelho do Lar, ele faz de frente para a janela aonde o sol se põe. E ele diz: Alberto, eu sento nessa cadeira porque eu gosto de ver o sol se pondo. Da têmpera de uma alma delicada, de uma alma romântica, esteticamente em dia no seu movimento de culto à estética. E ela, esposa dele, é aquela pessoa que decide tudo, menos com as crianças, que às vezes ela não consegue resolver a encrenca, ela vai lá com ele: olha, vai lá, que você é muito mais mãe do que eu, vai lá. Aí ele vai: calma meu bem, aí vai para resolver a encrenca das crianças, porque às vezes ela não consegue maternar as crianças como uma mulher normalmente tem mais aptidão que os homens, mas ele é mais mãe do que ela, do ponto de vista dos conceitos espíritas,
do acervo de experiências. O casal é espírita, ele entende muito bem. Só para que vocês se deem conta, vocês adivinhem quem dirige o carro. Ela não deixa ele dirigir. Quando eu vou com ele, ele vai assim, quase no meio-fio, com assim, a fronte um pouco próximo do para-brisa, assim. Não, é porque vai com cuidado, é isso que eu estou dizendo. Não? Vocês estão me interpretando mal. Ele não acelera. E eu quero chegar na cidade para onde a gente vai fazer a exposição, e ele vai naquela tranquilidade. Vocês sabem quem troca o pneu quando fura? Não, ela não tem força muscular, e é ele. Ela põe ele, manda ele trocar, e ele vai trocar. Veja, é um casal que define muito bem essa explicação kardeciana em A Revista Espírita, falando desses matizes que são as expressões da nossa sexualidade. Os pais que estamos em dia hoje, experimentamos vários desafios no campo do mundo para poder lidar com aqueles que vêm em torno da família, dentro dela, ou que chegam, e fazer essa interação social. Porque não faz muito tempo, nós experimentávamos uma sexualidade proibitiva, demoníaca, supersticiosa, aonde ainda trazemos alguns resquícios dessa sexualidade que era detida, retida e castrada, em razão de um longo tempo de vigência numa atividade cultural, teológica, que via o sexo como alguma coisa pecaminosa. Aqui, é bom que se entenda que nós fazemos os movimentos da dialética, vamos para um extremo ao outro, até fazermos sínteses mais criativas. E a proposição do olhar para a sexualidade, na perspectiva dos séculos que nos antecederam, no milênio passado, elas guardam pelo menos mais de 6, 7 séculos de perseguição à sexualidade. Haja vista que homens e mulheres muito religiosos, portanto que se filiavam às agremiações religiosas, não podiam casar, notadamente dentro do seio do catolicismo. Um passo que Lutero, Calvino, já conseguiram ultrapassar, ensejando que o pastor pudesse se consorciar, o que foi um grande avanço, dando oportunidade que o acasalamento pudesse fazer parte da normalidade das pessoas religiosas. Sem analisar o que está por trás disso, nós ficamos sobre esse ranço do sexo que deveria ser reprimido, porque representa algo que nos distancia de Deus. E até hoje nós temos dificuldade, em função dessa marca ancestral, desse arquétipo que colocou dentro de nós o sexo como algo pecaminoso, até hoje nós não conseguimos lidar muito bem com a nossa sexualidade. Veja que duvido que você puxe um assunto de sexualidade na mesa, quando você está conversando no almoço ou no jantar. Imagine você chegar lá, papai, mamãe, para o seu pai ou para a sua mãe, ou então para o seu filho, vamos conversar sobre sexo agora? Todo mundo vai olhar para você e vai demonstrar, pelo menos fisionomicamente, que não é uma boa conversa. Aliás, os profissionais, dificilmente um profissional da área médica pergunta como está o seu apetite sexual, como está a sua vida sexual. Mesmo profissionalmente, nós temos uma resistência, porque é um terreno, parece que é contaminado. Parece que é um terreno movediço, que se a gente entrar, a gente não vai conseguir sair. Então, nós não temos naturalidade. Vocês imaginam você com seu amigo, com a sua amiga, chegar com ele, com ela e dizer assim, como é que está a tua vida sexual? E rir assim. Ele vai achar que você está incorporado num bissessor, não é um só. Porque essa pergunta não se faz para um amigo, como é que está a sua vida sexual. Mas você pergunta o que é que você gosta de comer, como é que está a sua atividade profissional, como está o seu relacionamento com os filhos, como é que está a sua habitação, a relação com a sua habitação. Você está morando bem, não está morando bem, mas você não pode perguntar, você vai bem sexualmente?
Não faça essa pergunta no intervalo, que senão vão perder o amigo. É um assunto, portanto, ainda difícil de chegada. É muito difícil de poder se chegar nesse assunto, porque houve muito tempo de interdição, de silêncio ruidoso, não era de silêncio reflexivo. Houve muito tempo aonde as resistências contra o sexo se fizeram enormes. E a sociedade criou esse ambiente de hostilidade em relação ao sexo. Não que ela não faça, ela faz, mas por debaixo dos panos, às escondidas. Tudo pode, desde que não seja assim à luz do sol, não seja à luz do dia, não seja num encontro normal de amigos, numa festividade, num almoço, num jantar. Mas se for através do vídeo pornô, e pode. Eu fico impressionado de ver os vídeos pornôs que circulam. Há uma permissão das mulheres e há uma permissividade dos homens. Porque criou-se na cultura masculina de que ser macho tem a ver com sexo. E especialmente tem a ver com órgão genital, na parte que manifesta a potência, a ereção, que é o pênis. Então criou-se esse mito. E tudo rola em torno desse poder que está colocado embaixo da cintura, como se nós fôssemos um animal capaz de poder demonstrar a nossa potência pela nossa capacidade reprodutiva, como um boi, como um cavalo, seja lá como um galo. Daí a palavra garanhão. Esse é o ambiente da sexualidade que nós vivemos. Depois houve uma ruptura com o advento da genialidade de Freud, debruçando-se e discutindo e trazendo à luz a sexualidade infantil, a grande contribuição de Freud para a humanidade, dentro dos estudos da psicanálise. Ele trouxe isso, e aí veio uma ruptura com esse cerceamento de longos séculos da sexualidade. Nós rompemos e fomos para o outro extremo. E no outro extremo, nós ainda não conseguimos tangenciar de que nós chegamos no fim, que a gente tem que começar a voltar para fazer a síntese dos movimentos extremos. Porque as sínteses, elas devem nos conduzir para o caminho do meio na tradição budista, com larga dose de razão. Então, nós vivemos na atualidade um sexo que é por demais permissivo, que veio se estabelecendo desde a geração hippie, como um movimento de ruptura, com uma série de conceitos e preconceitos, e nós nos encaminhamos nisso, e a família está, como que, vivenciando agora o esgar dos excessos no campo de uma sexualidade demasiadamente banalizada, vulgarizada. Como nós não aprendemos a lidar com o sexo, nós estamos aprendendo, e aí a gente faz coisas bem atrapalhadas. Já conseguimos pronunciar a genitália com o nome que ela tem, e deixar de falar, se bem que não todos, mas aquilo, aquela coisa, aquele negócio, quando era essas coisas, era coisa de sexo. Porque nós não podíamos pronunciar sequer a palavra sexo. Na minha tradição familiar, de origem, da minha família de origem, eu nunca conversei sobre sexo com a minha mãe. Ela não tinha disponibilidade interior, nem meu pai. Era um assunto que não deveria ser tratado, porque a gente não diz sim ou não apenas quando diz, olha, esse assunto a gente pode tratar, esse a gente não pode. Pela nossa atitude, a gente impede que o outro chegue ou favorece que o outro se aproxime. E em casa, esse fenômeno da blindagem em torno do sexo aconteceu e nós nunca conseguimos tratar esse assunto. Eu fui aprendendo na marra a questão do sexo. E aprender na marra significa o quê? Aprender com quem às vezes não pode ensinar. Frequentando o centro espírita desde pequeno, eu tive
a honra de receber alguns esclarecimentos que não eram frequentes e nem abundantes, porque também dentro do centro espírita esse assunto, quanto política, não era um assunto que comparecia para ser estudado, apenas na reunião de jovem e quase que às escondidas. Mas tive acesso à literatura de Emmanuel, que, seguindo a proposição de Allan Kardec na base, nos trouxe elementos muito curiosos para estudar a sexualidade e refletir sobre ela. E um grupo com interesse comum que íamos debatendo os assuntos em torno da sexualidade, para podermos romper a nossa ignorância e tratar as nossas pulsões, manejar os nossos impulsos, lidar com a nossa dinâmica afetiva ou sexual, enquanto energia, que naturalmente todos a possuímos. Esse processo, portanto, ele vem caminhando na esteira da nossa história recente, trazendo-nos, portanto, para o agora. E o agora, a família, para lidar com o sexo agora, ela vive o mesmo desafio que vivia outrora, quando não se falava de sexo e pensava que se educava, ou que se acolhia os filhos quando se estabelecia esse tipo de comportamento. Agora é o contrário. Agora a dinâmica ficou tão exacerbada, tão intensa, nós sexualizamos e erotizamos tudo, que é muito difícil você tratar de sexo buscando referências, balizamentos. A cultura do oba-oba, ela nos ensejou que a sexualidade, experimentando ainda essa descompressão, nós pudéssemos agora entrever manifestações de sexualidade que raiam, às vezes, o absurdo. Eu digo o absurdo mesmo, porque nós experimentamos movimentações, quais eu posso compartilhar muitas com vocês, por exemplo, da pessoa dizer, não, eu sou um transgênero. E aí eu estava me relacionando com a internet, que a internet hoje é o grande veículo de aproximação afetivo-sexual entre os filhos e entre os adultos, e eu fui me aproximando e marquei o encontro, viajei para a cidade onde ela mora, e eu fui. Ele se apresenta como homem, mas é uma mulher. Então, é um transgênero. E quando ele se hospedou e foi conversar com a menina com a qual ele tinha se relacionado do ponto de vista virtual, ele ficou aguardando, fez contato, mas não conseguiu sequer fazer um contato com ela, porque a menina com a qual ele tinha se apaixonado, e parece que havia um regime de reciprocidade, não estava disponível, porque ela se identificava também como um transgênero. Mas naqueles dias, ela estava desejando um outro movimento sexual. Não estava desejando homens, ela estava desejando as mulheres. Então ela não podia se relacionar com ele, porque naqueles dias, justo naqueles dias, ela não estava operando na direção do anseio dele, que era uma menina, um transgênero. Vejam, vocês estão entendendo a complicação? Então eu perguntei, mas ela é assim? Disse, não, eu sabia que ela era assim. Dependendo do dia, ela opera numa direção ou opera no outro. É um outro tipo de transgênero. Tem os transexuais masculinos, os transexuais femininos, e tem uma série de outras matizes que se manifestam no comportamento cotidiano hoje do ser que está colocado, reencarnado na Terra. Vejam como é difícil poder trafegar no mundo onde a internet disponibiliza sites de acesso de todos os sentidos, dos bons aos mais precários, onde se tem uma submundo de internet, aonde você acessa conteúdos mais bizarros e mais estranhos, e aonde você vai procurando referências, e você, se não tiver algo em que você repouse princípios morais, você corre o risco de não saber para onde você vai, ou o que você orienta para um filho ou para uma filha. Notadamente, quando você se vê com algo, ou com alguém,
que traz algo, um comportamento, que você não dá conta de sequer poder imaginar. E quanto mais lidar sabendo que é seu filho, e tanto mais quando é filho único. O que torna a situação ainda mais espinhosa. Então nós vivemos esse momento hoje. Ganhamos uma certa liberdade necessária e avançamos para uma libertinagem que vem como resultado dessa descompressão, chamando-nos de volta, pelos sofrimentos e dores que estão gerando, para podermos refletir aonde está o caminho do meio. Nem na perseguição, nem na libertinagem. Nem na proibição, nem na liberação inconsequente. Nem nos porões das superstições e das crendices, nem da praça pública do desrespeito. Esses pontos que nós estamos aqui alinhavando didaticamente, eles são a cultura em que nós hoje nos demoramos para analisar a sexualidade. Fomos rompendo gradualmente as resistências que se exerciam em relação do sexo e, de repente, parece que não tem mais referência, não tem mais regra. A regra é não ter regra, porque toda regra é mal vista. Então, nós caímos para um movimento meio que caótico, mesmo sabendo que o caos vai nos levar a um novo ponto de harmonia, porque atrás do caos vai surgir um cosmos, vai surgir um movimento de encontro, porque é próprio do ser humano, na sua viagem evolutiva, ele transitar e até que ele possa ir aos poucos se dando conta de si mesmo, se encontrando. Mas nós já avançamos bastante e já conseguimos relativamente, pelo menos, tratar, nominalizar a nossa sexualidade e trazê-la para conversar com os nossos filhos hoje, que não conseguíamos ontem. Hoje a dificuldade é dos pais poderem acompanhar os filhos, porque os filhos estão demasiadamente em outros patamares que não são dos pais, e surge então um fosso para que a comunicação se estabeleça. Outrora, vivia experiências que mostravam exatamente essa transição, lá pela década de 90, 80 para 90, quando nós estávamos saindo dessa repressão para essa expressão mais, diríamos assim, prostituída do sexo. Porque nós podemos prostituir tudo, o sexo e outras manifestações da alma, mas no momento estamos tratando do sexo. Mas conseguimos avançar e superar algumas instâncias, e às vezes a gente superava com muita dificuldade. Eu compartilho sempre um exemplo que vivi na minha intimidade familiar, porque éramos médicos, a maioria, minha cunhada médica, ou psicólogas, a outras espíritas. Então, estávamos bem à vontade para podermos trafegar nos assuntos como esse, que diz respeito, que está muito próximo da medicina e da psicologia, e naturalmente o espiritismo, como uma ciência que estuda o espírito, ele se debruça largamente sobre as questões existenciais do homem e também sobre a sua afetividade e sua sexualidade. Então eu lembro de uma situação com a minha sobrinha. Ela devia ter mais ou menos os seus 7 a 8 anos, quando na casa da minha mãe, ela disse que estava com uma coceirinha na baratinha. E eu me antecipei e disse, na baratinha? Ela disse, sim, tio, estou com uma coceirinha. Na baratinha não, você está com uma coceirinha na vulva. Ou na vagina, se você prefere dizer. Ela, ouvindo aquelas duas palavras, que eram palavras novas, saiu correndo para dizer para a mãe. E eu saí correndo para evitar um psicotapa. E ela chegou e disse para a mãe, mãe, eu estou com uma coceirinha na minha vulva. E ficou esperando, a mãe foi ficando vermelha, eu me antecipei, antes de qualquer impulso maternal desconcertado. E disse, fui eu quem disse para ela, com quem disse assim, ela está dizendo uma pornofonia, porque fui eu que ensinei, né? Fui eu que disse para ela que ela estava com uma coceirinha na vulva, porque ela disse que estava com uma coceirinha na baratinha. Baratinha é um inseto anti-higiênico, que Deus criou, e nem ele sabe para quê, para descontrair um pouco, né? E aí eu disse que era na vulva ou na vagina. Aí a criança ficou olhando para a mãe, esperando, porque a palavra final sempre é da mãe e do pai.
E a minha cunhada, médica, espírita, estudante na época do estudo sistematizado, que já estava bem em dia, tomou um fôlego, ficou um pouquinho vermelha naturalmente, que ela é branca, e disse: minha filha, na vulva, quase que não sai a vulva. Aquela espontaneidade que a gente tem quando vai tratar um assunto que não se trata. Mas a minha cunhada era casada com meu irmão, que tinha um filho. Vocês vejam que as crianças, elas são imperdoáveis, porque elas perguntam tudo que não deve, segundo a cabeça dos adultos. O filho, que era menorzinho, chegou com ele e disse: pai, quando tu faz sexo com a mamãe, tu estás nu? Olha que pergunta linda. Demonstrando claramente o acesso dele à realidade. Não havia internet na época, quase. E aí o meu irmão, que estava com a cabeça no freezer, fez que não ouviu. E aí ele puxou pelo braço, sacudiu e disse: pai, quando tu faz sexo com a mamãe, tu estás nu? Aumentou um pouco o tom de voz. E o meu irmão, com a cabeça gelada que estava, virou-se com a espontaneidade dos pais que estão em dia com os assuntos e disse: lógico! E voltou com a cabeça para dentro do armário gelado, do freezer. Naquela mesma semana ele estava compartilhando no grupo de estudo sistematizado o quanto de constrangimento que ele teve para tratar desse assunto. Um assunto. Mas vejam que essas circunstâncias, elas mudaram muito. Hoje as crianças estão numa outra performance. Eu tenho um neto que tem essa idade desse meu sobrinho que fez essa pergunta para o pai dele, e nessa mesma idade, veja como é. Comigo, ele tem 5 avós, entre avós normais, avós anormais, que sou um avô postiço. Eu disse assim: em que gradação eu estou? Aí eu ponho a mão assim. Aí se ele aponta aqui, eu digo: eu estou em primeiro. E aí ele quer sempre dizer que eu sou o último. Se ele aponta aqui, eu faço assim, ponto em primeiro, então legal, sou o primeiro. Se ele aponta aqui no meio, eu faço assim, digo: olha, então não tinha chance para ele. Se apontava aqui, era do anel. Aí eu fui fazer de novo com ele, essa experiência que eu sempre faço, e ele vai e toca. Aí ele tocou nesse e nesse. Quando ele fez assim, eu fiz assim. O vô é o maior. Ele disse: vô, não faz cotoco para Deus. Olha, a cabeça dele já está na pornografia gestual, já relacionou com o divino, porque eu estava apontando para cima. E aí quando eu virei, eu disse: que é cotoco? Aí ele me explicou o que era cotoco. Aí mostrou a série de cotocos que ele aprendeu na escola. Ele disse: não, tem esse assim, vô, que é assim. E aí eu fui me apropriando intelectualmente dessa cultura que está posta no mundo. Estou mostrando isso para mostrar a velocidade das informações e como elas comparecem. E nós temos que estar em dia com o trato com a temática, sob pena de ficarmos ultrapassados ou de sermos atropelados pela velocidade das mudanças que se estabelecem. Nossos filhos são espíritos, na fala de Hermínio Corrêa de Miranda, que dá ensejo a um livro com esse título. Somos espíritos cuidando de espíritos que estão reencarnados na sexualidade masculina, feminina, num corpo de homem, de mulher, ou macho, fêmea, se preferirem. Mas a tipificação sexual, ela tem uma tipificação genital, onde você configura o macho e a fêmea. Nós temos uma identidade de gênero, onde a gente se sente homem ou se sente mulher. A pessoa, ao se sentir homem, ao se sentir mulher, pode ser independente da genitália. E tem ao lado da identidade de gênero, nós temos a orientação afetivo-sexual. Afetivo, porque orientação sexual eu acho que é muito empobrecedor, ainda é a nossa mania de empobrecer as coisas. Afetivo-sexual, que fala da minha esfera de desejo,
de desejo de me conectar com qual pessoa. E usando essas 3 expressões, só para simplificar, nós temos matizes variados de manifestações, de encontro, de relações, de papéis afetivos sexuais que circulam hoje na sociedade e que nós precisamos estar bem em dia para poder tratá-los da melhor forma possível, superando as nossas limitações, ampliando a nossa compreensão e ofertando princípios que possam nortear os nossos filhos, dentro da família, a fazerem um percorrido menos doloroso. Porque Emmanuel, quando diz que Jesus escolheu uma mulher caída no campo do sexo para dizer: aquele que estiver sem erro, seja o primeiro a tirar a pedra, diz o Espírito Emmanuel, que foi porque é no campo do sexo e do amor que nós, todos, numa certa medida, temos cometido os nossos equívocos. E foi por isso que Jesus escolheu essa circunstância para dizer essa frase, porque ele poderia tê-lo dito para um ladrão, para um assassino, para uma outra imperfeição humana, mas ele escolheu no âmbito do sexo, porque esse conteúdo, ele permeia nossa história humana e espiritual, falando-nos, portanto, da necessidade de podermos visitar outros lugares para olhar a sexualidade de um jeito mais cristão, e não apenas crítico, mas crítico e crístico, a fim de dar uma abrangência na nossa abordagem. Assim sendo, nós vamos perceber na cultura moderna, pelo menos lá no norte, não sei se aqui em Uberlândia, porque Uberlândia tudo é mais próximo do Chique, tudo é mais superior, mas lá no norte tem uma cultura do oba-oba hoje, dos jovens que transam e vivem o movimento da hetero, da homo e da bissexualidade com um movimento de normalidade e de similitude, como se tudo fosse a mesma coisa. Então a pessoa vai experimentando. Essa experimentação, na minha percepção pessoal, ela é preocupante. Porque se somos espíritos que trazemos uma série de matrizes que não são muito encorajadoras do equilíbrio, se nós nos entregamos a um movimento onde quase tudo pode, nós vamos acordando memórias que deveriam ficar esquecidas. Nós deveríamos manter conflitos ainda sem despertá-los, pelo menos num tempo precoce, mas nós despertamos em função do movimento que envolve sexo, droga e álcool, droga lícita, e junto, essas coisas estão juntas, e show, e dependendo do show vai um tipo de droga, mas o sexo permeia. Então nós vivemos hoje, enquanto família, o impacto dessa cultura, que em nome da liberdade, do respeito às diferenças, parece que tudo pode. Mas a fala de Paulo é clássica. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nós não podemos massificar comportamentos, nós não podemos empreender como regra a não regra para tudo no que tange a sexualidade. Joana de Ângeles diz uma expressão que a mim me chega muito bem, dizendo que nós temos que lidar com a sexualidade como alguém que dirige carro com freios inseguros. Ora, se eu vou dirigir carro com freios inseguros, e tudo pode, aonde está a segurança minha nessa trajetória no carro, que não tem freio seguro, às vezes nem tem freio? Então, esse é um momento muito delicado, que eu tenho percebido e tenho acompanhado profissionalmente muitos conflitos familiares. Porque às vezes os pais forçam a barra, trazem os adolescentes e trazem o conflito ali. Eles, pais, não comungam com aquele propósito e o filho traz um comportamento que é um comportamento da tribo. Que há uma época atrás, aquele comportamento macularia aquele jovem.
ficaria como uma pecha, uma mancha para o resto da vida. Hoje, eles postam no Facebook. Vai, portanto, até a sexualidade em grupo. Vai relacionamento chamado, vejam, poliamor, aonde a gente se relaciona 3 a 4, e eu vi isso agora bem recentemente, por exemplo, era um casal, 2 casais que se relacionavam a 4. Nessa perspectiva do poliamor. Então, eles transavam a 4, 2 casais, assim, né? Assim. Aí, de repente, transou com alguém de fora. Aí foi um pega para arrumar, porque esse que transou fora traiu. Eu perguntei, traiu quem? Eram a 4. Ele quis incluir o poliamor 1/5. Não é poliamor? Eu acho que estamos entendendo mal o amai-vos uns aos outros. A gente está saindo para amar, confundindo amor com sexo. Porque tem sexo sem amor, amor com sexo e amor sem sexo. Em que nós estamos operando? Como nós estamos operando essas 2 equações da vida? Então, o poliamor que tem surgido hoje, que também é um modismo, há referendado já em alguns lugares, onde você vai no cartório e li essa notícia. O cidadão casou com 2 outras moças que viviam homoafetivamente, e ele casou com elas, e eles estão vivendo um relacionamento de poliamor, estão vivendo um relacionamento a 3. Foram ao cartório, fizeram o registro e se apresentaram à mídia. E aí? Então, é esse estado de coisas que estão acontecendo. Você veja, nós saímos de uma coisa que era castração, repressão absurda, nenhum nome do órgão sexual se podia dizer, e nós agora estamos numa relação absolutamente sem referências. Tudo eu posso escolher, mas eu preciso saber que a minha escolha implica em consequências para mim e para o outro, ou para os outros. São dias difíceis, amigos. E eu não estou falando só do Brasil, eu estou falando do planeta. Não foi sem razão que Manuel Filomeno de Miranda, em Sexo e Obsessão, traz uma série de alinhavos e de advertências em torno da cidade perversa, dessa dinâmica sexual que a gente faz fora do corpo, quando saímos do corpo, e quando a gente volta do corpo, trazemos os clichês, as conduções mentais, os vínculos espirituais nocivos que vão se concretizando em obsessão, e esse processo difícil que nós vivemos na atualidade, aonde a sexualidade ficou barateada, aonde a mulher saiu de um lugar de não ter alma na época de Kardec, para agora ela ser a alma dos negócios. Porque para vender um carro ela tem que alisar o carro, para vender um cordão ela tem que alisar o cordão, mas tem que mostrar assim, corpo inteiro. E o homem agora, nas novas revistas, já mais, aproximadamente de uma década, eles igualmente vêm pousando nus nas revistas, que era atributo só das mulheres, e os homens entraram nesse mercado, onde se explora a necessidade de amar e ser amado, mas onde as pessoas confundem com sexo. Então, midiaticamente e do ponto de vista do marketing, é muito possível e favorável vender um produto se eu me engancho em você naquilo que é a tua necessidade mais fundamental e essencial, que é amar e ser amado. É o amai-vos. Mas eu busco isso e faço uma equivalência complexa na linguagem da programação neurolinguística e associam coisas que não têm nada a ver. Eu quero pronunciar, manifestar, proporcionar a venda de um bronzeador e ponho uma morena de fechar o comércio. Todo mundo compra o bronzeador, mas quer levar a morena. E não sabe que toda vez que compra, já tem o bronzeador em casa, mas compra, leva para casa. Aí ele não se dá conta que quando ele compra o bronzeador, ele acha que está levando a morena. E quando chega em casa, tem uma branquela, porque ele casou com uma mulher branca. Não é uma mulher morena bronzeada do sol. Assim o carro, assim os produtos.
Homens e mulheres hoje entraram no mesmo patamar. E agora no Facebook o homem já não consegue mais pousar normal. Ele tem que posar nu da cintura para cima. Ou seja, sem camisa e mostrando o seu corpo muito bem malhado. Com seus músculos muito bem definidos. Parece que nós entramos num caminho com várias janelas que nós temos que estar muito atentos. E esse mundo que se nos invade, as relações que se estabelecem nos sites de relacionamento, os sites pornôs com acesso pelas crianças, que subverte os pais, que os pais não conseguem acompanhar as crianças, eles são analfabetos digitais. As crianças são doutores. Outro dia eu disse para o meu neto, mas como é que faz isso aí? Ele pegou, ajeitou na televisão, agora por trás de mim. Eu digo, mas por que você está fazendo por trás de mim? Ele estava querendo esconder o jeito de fazer, para eu não aprender. São esses espíritos do fundo dos fulcros da luz que estão vindo, nos desafiando. Eu digo, mas por que você não quer que eu aprenda? Mostre aqui como é que você fez, como é que você operou isso aqui para funcionar. Ah, isso é só para mim. Não, é para mim e para ti também. E aí eu fui negociando com ele. Aí eu não queria negociar, eu fui para a autoridade do adulto. Não, quem manda aqui é o adulto. Me ensine. Olha, você veja que uma educação chegou, a gente tem que obrigar a criança a nos ensinar. Mas digitalmente é assim. Então, esse é o momento difícil do ponto de vista planetário. E para nós, família, nós precisamos nos amar um pouco mais a cada dia. Porque a carência que nos leva ao sexo banalizado, à drogadição, que nos implica em grupos de horror, que nos torna viciosos nos sites de relacionamento pecaminosos, e eu digo pecaminosos para dizer de alvo errado, não de pecado contra Deus, de distúrbios da alma, porque não somos amados e não amamos. Outro dia eu vi um jovem, ele estava há 5 anos dependente do site. Ele diz, eu uso, mas eu já não tenho mais sentido em usá-lo. Eu uso, mas já não tenho mais prazer, porque ele usava o site pornô para promover o sexo solitário. E agora, de tanto usar, ele foi deprimindo, vivia no quarto todo o tempo e pronto, ficou no processo compulsivo e dependente de sexo e dependente do sexo virtual. E ele me pedia ajuda, estava há 5 anos e os pais estão viajando na maionese. Mas se você vai por trás desse jovem, na sua história, você vai ver uma família esgarçada, fragmentada. Não é só porque não sabe tratar do assunto sexualidade, é porque não tem sentimento operante, não tem pegada afetiva, não tem cumplicidade, não tem intimidade. A única forma que nós temos de fazer um movimento, de poder conduzir os nossos filhos para um lugar menos inseguro para lidar com o mundo, que é um mundo devorador, apelativo, é amá-los um pouco mais a cada dia. Mas não é amar porque diz que ama, é amar que se manifesta através de comportamentos aderentes, de chegada, de cumplicidade, de encontro, mesmo que haja muitos desencontros, o que é normal numa família que está aprendendo a ser família. Então, a amorosidade é a base fundamental que, esgarçada, faz-nos derivar para vários mecanismos de compensação e de autoproteção, psicologicamente falando. E uma deles, os mais confundidos e um dos mais viáveis, um dos mais hoje disponíveis é o sexo. Então a gente aumenta em quantidade o número de relações sexuais, seja pontualmente com cada uma, seja em grupo, porque qualitativamente nós não conseguimos manter relações amorosas a dois, os nossos filhos, nós adultos, que sejam mais densas, que sejam mais estáveis, que sejam mais implicadoras uma com a outra, que tenha cumplicidade. Então sobra o sexo, e aí o sexo dá uma sensação de compensação, mas o orgasmo é uma experiência neurosensorial que demora alguns segundos e depois
você cai de novo no vazio onde você estava. Porque se você transa com o outro, depois tem vontade simplesmente de dormir ou não quer ver a cara do outro, você não ama o outro. Você está tendo um encontro sexual, não está tendo um encontro amoroso. Você está se enganando. Você está botando bola fora. É gol contra. Então a relação que envolve a sexualidade, hoje, ela traz como reflexo esse tônus da família que ficou um pouco laço, que ficou um pouco demasiadamente frouxo. Ele saiu de uma rigidez que tinha para uma frouxidão permissiva. Então a gente deixa os filhos a Deus dará e dá um celular como se a gente controlasse o filho pelo celular. E eles ficaram órfãos, relativamente, de pais e mães, pelo menos no campo da orientação afetivo-sexual. Se não estão órfãos afetivamente dos seus próprios pais. E aí surgem experiências sexuais, movimentações indevidas, movimentações que a pessoa não sustenta depois sai muito machucada, ferida, magoada. Depois ela se dá conta de que ela se contaminou. Eu vi outro dia um jovem vivendo a homoafetividade. Quando descobriu que estava com AIDS, o parceiro estava com AIDS, descobriu, mobilizando o seu computador, que ele tinha, o seu celular, que ele tinha mais de 50 parceiros que ele se relacionava. Eu olhava para aquele jovem de 20 e poucos anos, eu não sabia o que é que doía mais nele, se era ele estar com AIDS, ou se era a grande dor da decepção do seu parceiro que coabitava com ele, que vivia com ele, que tinha mais de 50 parceiros agendados, com os quais ele tinha relacionamentos promíscuos. Ou seja, você se relaciona com o outro e não sabe quem é o outro com quem você está se relacionando. É muito importante considerarmos que a família tem nos seus membros um convite da misericórdia divina ao reencontro, para o redimensionamento de posturas, comportamentos e atitudes. E de que no trato com os filhos, os pais, nos encontramos recebendo de volta almas com as quais nós nos envolvemos no passado, nem sempre em regime de afetividade estável, e que, inúmeras vezes, esses mesmos espíritos que comparecem na posição de filhos trazem dramas internos, conflitos existenciais e sexuais, problemas de limitações, às vezes transtornos psiquiátricos na área sexual, que nos implicam, que nos envolvem. Ou seja, não estamos a esmos, colocados dentro da paisagem da família, no reencontro casual com este ou aquele filho, com este ou aquele pai, este ou aquele irmão. Os nossos encontros são reencontros e não são casuais, são causais. E de que toda problemática que possa emergir no âmbito da afetividade e da sexualidade faz parte do ajuste da nossa contabilidade kármica, que nos convida ao acerto de contas em tempo justo, deixando-nos entrever que temos que fazer dessa nova possibilidade um ensejo de refazermos o mal feito, de incrementarmos aquilo que já começamos, ou de consolidarmos aquilo que já estabelecemos no passado no campo da harmonia. Toda a problemática que surge no campo da tipificação sexual, da orientação afetivo-sexual, dos impulsos sexuais, quadros que às vezes comparecem apenas aos consultórios dos psicoterapeutas, dos médicos, passam anônimos dentro de casa, são apenas episódios que retornaram para que possamos
no tempo adequado, refazermos, recondicionarmos, redimensionarmos caminhos mal feitos que ficaram para trás. E por isso, nós não podemos de modo algum nos colocarmos diante desses dramas como vítimas, porque tivemos um filho assim, um pai assim, um irmão assim, porque esta ou aquela dificuldade do ponto de vista sexual, ela fissurou a família, ou deixou a família numa situação lastimável. Nós, ainda que percebendo que essa é a realidade, nós não podemos nos projetar para a posição de vítima, porque vítima não somos. E aqueles que experimentamos fazer o enfrentamento dessas situações, com o peito aberto, abrindo a alma um pouco mais para a compreensão, para que a afetividade possa fluir e as explicações cursem junto com o sentimento, nós conseguiremos, através do comportamento, ter uma chegada mais ecológica com aqueles que nos desafiam os nossos próprios limites. Surgem problemas hoje no campo da família que antes passavam sigilosos, mas que hoje não só ganharam publicidade, mas também ganharam em quantidade, porque numa época de transição é natural também compreender de que essas ocorrências elas se multipliquem não só no mundo externo, mas notadamente na família, que reflete-se, que reverbera-se para o mundo externo. Logo, os dramas internos, eles são desse raiz. Eles nos convidam a nós aproveitarmos a experiência, ainda que as lágrimas venham, e são naturais que venham, ainda que a nossa dor seja a dor daquele que sabe que está fazendo o caminho de volta, e não a dor daquele que está se chafurdando em novos comprometimentos e novas dívidas. Aceitar cada filho como é, nas suas escolhas, às vezes não tão saudáveis, mas poder compreender de que o máximo que eu posso fazer é oferecer braços, continências, para que ele possa se movimentar, sabendo que tem nos pais um espaço seguro, um regaço, de que podem se nutrir nessa fonte generosa, daqueles que lutam como ele, mas que estão num lugar diferente. Assumir essa posição nutridora é, às vezes, o que sobra para filhos que já vão à idade, que já alcançaram a maturidade, que já respondem pelos seus próprios atos, mas que ainda nos alcançam, porque, como se diz, ter filho para os pais é sempre ter um coração fora do corpo, ou seja, o que acontece com eles nos afeta direta ou indiretamente. E às vezes, para além da oração, que é um recurso sempre indispensável e sempre valioso, nós, enquanto pais, podemos estar sempre disponíveis para fazer esse acolhimento, porque este ou aquele filho, às vezes, aprende com a sua própria experiência. E qualquer experiência, ainda que seja uma escolha infeliz, deverá consolidar-se como lições para a vida imortal do espírito. Não cabendo, portanto, aos pais a posição de juízes. Ou então você viu, eu não falei, que às vezes apenas reforça a dor do ferimento do filho, que foi advertido pelo pai e pela mãe, subverteu normas, às vezes comezinhas, normas tão claras, para experimentar dores acerbas, difíceis de serem digeridas, e ainda recebe do pai, ou da mãe, ou de ambos, não foi? Você não viu o que eu lhe disse? São falas que não ajudam, e que, ser substituídas pelo abraço, pelo silêncio respeitoso, ou pela fala simples, do jeito de cada um, ó, estamos aqui. Continuamos seus pais, estamos aprendendo, somos espíritos imortais, estamos no papel de pais nessa encarnação. E isso é verdade, porque outrora, esses papéis, às vezes, se configuravam de uma forma diferente.
E quando nós nos reencontramos, essas alterações de posições, elas vêm para flexibilizar a nossa amorosidade e para nós assumirmos as consequências de escolhas mal feitas no passado, que geraram consequências, às vezes, nos outros, com os quais nós devemos hoje nos reencontrar para nos realinharmos perante o divino. Porque, no fundo, nós todos somos filhos de Deus e somos amados incondicionalmente. A reencarnação é uma prova incontestável disso, que nos dá o ensejo de podermos ter um novo corpo, uma nova família, reencontrando amores e desamores, que nos acertamos ou nos desacertamos no campo da sexualidade. Qualquer que seja o matiz que compareça em casa, nós não podemos fugir da lei de causalidade, de causa e efeito. E em algumas circunstâncias menos frequentes, nós vamos ter pais que, sem dívida nenhuma com os filhos, rogam a misericórdia divina a oportunidade de poderem celebrar o seu amor atendendo filhos que delinquiram no passado, espíritos que estão em condições muito ruins e sem que tenham débitos, eles recebem essas almas para poder dar a sua cota de ajuda no caminho de volta do beco para onde aqueles espíritos se encaminharam. Esses pais, eles são diferentes. Eles não reclamam, eles não blasfemam, eles não xingam ninguém, eles não julgam. São pais que têm uma grife diferenciada. São pais marcados por uma atitude de leveza, de amor assertivo, do sim e do não. E eles surgem sempre trazendo esperanças novas, mesmo quando a situação ainda, às vezes, repete atitudes de outrora, do passado, atitudes infelizes. São pais que não desistem e transformam essas experiências em marcas luminosas para aqueles espíritos que eles vão levar ao longo das próximas encarnações para além da desencarnação, para além do mundo espiritual. Assim sendo, a figura de Jesus, ela reaparece como sendo a nossa grande fonte de inspiração. Mediada por Allan Kardec, nós temos a graça de poder fazermos esforços na construção de um Cristo vivo, dinâmico, que não reprime, que não comprime, mas que esclarece, que elucida, através das virtudes que ele incorporou, exemplificou e nos doou enquanto vivência exemplificadora, que para nós pais também se nos apresenta como nosso ícone, através do qual, desse portal, nós acessamos e navegamos. E, ao oferecer esse ícone para os nossos filhos talvez tenham novos ídolos, substituídos por aqueles que são, às vezes, ídolos de barro, ou que são ídolos que nos encaminham para o precipício, terão nos pais aquelas referências mais próximas, que apontam para a referência maior, que é a figura excelsa de Jesus. Quando os nossos filhos se associam a nós para mirar na figura de Jesus como a grande janela virtuosa através da qual nós devemos navegar, e não apenas um ídolo aonde diante de quem nós devemos nos prostrar, às vezes inertes, quando precisamos mobilizar esforço, quando enfim nós conseguimos fazer essa alteração, essa redefinição da nossa relação com Cristo a partir do Espiritismo, nós temos mais chances de vitoriar, de superar os limites, de vencer as dores, de consolar-nos dos sofrimentos, de nos amarmos um pouco mais, porque é também na dor que nós grudamos, no sentido figurativo, aos nossos amores para formarmos um link que nem a morte, nem os novos corpos futuros aonde vamos nos rever serão capazes de apagar essas lembranças que pulsam como inclinações, como tendências inatas, falando-nos de um passado virtuoso, amoroso, construído no dia a dia.
em torno do sexo, para finalizar, diz o Espírito Emmanuel, com uma riqueza que lhe é própria, deixando-nos entrever essa postura do Cristo apresentada pelo Espiritismo no que tange ao amor e à sexualidade. Diz ele, na introdução do livro Vida e Sexo, em torno do sexo, dos dramas que nos envolve a vida afetiva, é justo que possamos sintetizar todas as digressões em não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com devido respeito aos outros e a si mesmo. Não impulso livre, mas responsabilidade. Não indisciplina, mas controle. 4 regras. Continua Emmanuel. Fora disso, é teorizar simplesmente para aprender ou reaprender com a experiência. Sem isso, será enganar-nos, lutar sem proveito, sofrer e recomeçar a obra de sublimação pessoal tantas vezes quantas se fizerem precisas pelos mecanismos da reencarnação, porque o sexo, ante a luz do amor e da vida, é um assunto que diz respeito à consciência de cada um. Obrigado.